Para o nosso quadro Vida Leve, a gente trouxe aqui uma psicóloga para falar sobre as possíveis consequências psicológicas para os filhos diante de uma separação dos pais. Então, como abordar da melhor forma este assunto, essa ruptura de um casal, sem trazer danos para a saúde mental dos filhos? Olha só, nossa convidada já está aqui sentadinha, a Brenda Lima. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda aqui, Brenda. Obrigada pelo convite. Eu tô horrível, olha, gente, trocando os nomes aqui. Aproveitar, gente, participa aqui da nossa entrevista, tá bom? Manda logo sua pergunta para o nosso WhatsApp, 869-9927-0783. Então, vamos lá, Brenda, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que vai interessar muito aos pais. Sim. Né? Acho que os avós também, os adultos precisam saber como é que lida, né, com uma situação dessa que é a separação de um casal. Sim. Então, assim, como é que a gente pode abordar esse assunto com os filhos? E eu queria que a gente falasse até das diferentes idades, né? Sim. Porque também de diferentes idades são diferentes entendimentos. Com certeza. É realmente um tema bem necessário, né? Eu acho que um primeiro ponto é a gente entender que a perspectiva da criança, o entendimento da criança é bem diferente do adulto, né? Então, isso já nos exige, né, exige aos pais bastante responsabilidade, né, diante de uma decisão assim. Então, independente da separação ser de forma amigável, né? Sabendo que também um ambiente conflituoso, também um relacionamento conflituoso vai trazer danos para essa criança. Então, se chegou à decisão da separação, é importante entender que vai ser um momento difícil de qualquer forma para a criança, né? Vai ser um momento doloroso. E muitas vezes nós, pais, não podemos, né, evitar que a criança passe por momentos assim no decorrer da vida, né? Então, vai ser um momento doloroso, mas que nós vamos ter a oportunidade de conduzir essa criança, de ensiná-la a lidar com esses sentimentos, com essas emoções que envolvem, Quais né? são os sentimentos mais comuns que um filho pode desenvolver diante da separação dos pais? Então, falando assim de forma geral, a tristeza, né? Então, a falta, eu gosto muito de falar, que é como se fosse um luto, né? Assim, as fases de um luto. Então, o luto de um contexto familiar, o luto de uma família, de uma configuração familiar, né? E isso vai trazer tristeza, traz a saudade, traz a falta, né? Exige essa readaptação. E muitas vezes, né, em situações que há um abandono, um distanciamento muito brusco, né? Essa criança ela chega a ter depressão, baixa autoestima, né? Então, a forma que a criança se vê é um ponto que deve ser bem olhado, bem... Insegurança também está presente numa separação? Insegurança, o isolamento, né? Então, a gente observa que crianças que começam a resistir a estar interagindo com outras pessoas, né? Isso também é observado, tá, Nayara? Então, vamos lá. Claro que o ideal é que não houvesse a separação. Sim. Havendo a separação, o ideal seria que fosse uma separação amigável, sim, sem conflitos dentro de casa. Então, assim, vamos colocar hipoteticamente aqui uma separação amigável, sem conflitos. Como é que deve ser a abordagem dos pais diante dessa criança? Então, até falando de idades, né, porque a gente deve sim levar isso em consideração, né, o entendimento da criança, crianças até 3 anos, a gente deve falar de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, porque a criança ainda não tem uma compreensão, né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, você vai falar... por exemplo, mamãe e papai vão morar em casas diferentes e você, a partir de agora, vai ter 2 casas para morar, né? Porque a criança ela não absorve muita informação. Ela apenas, até 3 anos de idade, ela só vai absorver as primeiras palavras, né? Então, isso é até geral. Para a comunicação com crianças dessa idade, você tem que falar de forma bem simples, né? Mamãe e papai vão morar em casas separadas. Negar isso não existe, né? Achar que o papai vai sair da casa, a mamãe vai ficar, ou a mamãe vai sair, e ele não vai entender isso. Ele vai sentir isso, É importante, né, a honestidade nesse momento, né? Então, o acolhimento, mas junto com essa honestidade, porque a criança ela tem uma conexão muito forte com os pais. Então, a gente passa através do tom de voz, a criança ela vai sentir que não está tudo bem, mesmo você dizendo que está tudo bem, né? Então, agir com muita verdade, né, respeitando o entendimento dessa criança. E um outro ponto importante, né, é ter procurar, quando for comunicar a criança, ter segurança na decisão. Então, esses pais já devem ter um diálogo prévio, né? Esses pais devem ter
já uma estruturação de como vai ser esse novo funcionamento. Até a comunicação deve ser bem combinada, né? Os dois devem comunicar a mesma coisa. Um diálogo bem afinado, E a né, criança acima dos 3 anos, vamos lá, aquela criancinha de 7 anos que já está entendendo. Sim, e aí você vai procurar, né, já com esse diálogo, né, até continuando, que aí a gente vai, já com esse diálogo bem alinhado entre os pais, você vai procurar passar segurança para essa criança, né? Que você acredita nesse novo funcionamento da família. E aí, quanto mais calmos os pais estiverem, mais seguros os pais estiverem, eles vão poder dar esse suporte maior, né? Essa condução para falar ali sobre a situação, falar sobre os sentimentos envolvidos, né? Em nenhum momento a gente deve negar o sofrimento diante dessa situação. Então, aceitar que existe um sofrimento ali de ambas as partes, né? Eu gosto sempre de falar que é muito importante que os pais se vulnerabilizem sim nessa situação, né? Os pais falem também da sua tristeza, falem também da sua dificuldade, porque isso traz conexão entre pais e filhos, né? Mostra que nós adultos também erramos, nós adultos também sofremos, né? Isso faz parte da vida, mas eles estão juntos ali, passando por essa fase, por esse processo. Mas como nem sempre o mundo é aquele mundo ideal, né? Tem muitas separações que são conflituosas. Verdade. E aí acaba essa relação, os filhos presenciando isso, essa insegurança, o pai que fala da mãe e a mãe que fala do pai, e a criança fica naquele jogo, né? Então, qual seria a dica que você daria para os pais numa situação como essa? Então, bom, primeiramente evitar falar mal, né, do ex-companheiro. Mesmo que você esteja... Então, assumir essa postura, né, inicialmente, é muito importante que os pais tenham um comportamento preventivo, né? Porque os danos depois de causados, né, a gente só pode o quê? Cuidar desses danos, mas eles são irreversíveis, né? Então, assim, procurar, mesmo que com os conflitos, mesmo que com as diferenças, priorizar a criança nesse momento e evitar falar mal de um do outro, né? Mas havendo a discussão, havendo o conflito na frente da criança, depois é necessário abrir um espaço para o diálogo, abrir um espaço para a conversa, né? E procurar realmente, e no decorrer, né, dessa situação, desse reajuste, dessa readaptação, evitar esse tipo de conflito. Brenda, a gente já tem uma pergunta para você aí. Ótimo. Pode soltar a pergunta. Olha, a pergunta da Dani Maria, né, de Piripiri. Ou é Mayra? Não, Maria mesmo. Dani Maria. Boa tarde, Neyara. Meus filhos, depois que me divorciei, eles não me obedecem mais como antes. O que devo fazer em situação como essa? Olha só essa pergunta da Dani aí, Brenda. Qual é a dica? Então, Dani, essa questão da obediência, né, da disciplina, da obediência, requer que a criança esteja em equilíbrio, né? A criança que está com o emocional, né, com o mínimo de equilíbrio possível para que ela consiga ter, né, essa obediência, para que ela consiga ter essa disciplina. Né? Porque é algo que é aprendido, a criança não nasce obediente, a criança não nasce disciplinada. Então, realmente é um processo. Como há, normalmente, uma mudança de rotina, né? Uma mudança no contexto ali familiar, é muito comum que a gente observe, né, esse tipo de comportamento, a desobediência, a falta de disciplina. Então, assim, focar nessa nova rotina, para que essa rotina seja o mais clara possível para a criança, que tenha previsibilidade para essa criança, focar na conexão, né, entre vocês, conexão entre pais e filhos, né, momentos de qualidade de tempo, né, para que essa criança se sinta segura emocionalmente, para que ela consiga... Tá, né? Mas aí no caso da Dani, que ela diz que as crianças não obedecem mais, né, que está sentindo essa dificuldade da obediência. Sim. Queria que você falasse de uma forma mais prática, assim. Sim. Ela deve impor regras, os limites, sim, como que deve ser essa relação para que as crianças, né, ela melhore esse convívio com os filhos, né? Então, Neyara, é a rotina, né? Investir na rotina. E quando eu falo investir na rotina, é você
estruturar uma rotina que fique visível para a criança, que fique clara para a criança, né? Isso não é rigidez, gente, isso é deixar a criança autônoma no processo. Então, eu gosto muito de sugerir para algumas mães, você fazer mesmo, colocar num papel ali exposto, né, o que precisa ser feito durante aquele dia. Isso. Com tempo também dentro dessas, livre. isso, dentro dessas obrigações, ter o tempo entre pais e filhos, que eu digo, eu sei da rotina, que é a rotina da correria, né, mas é qualidade de tempo. Você coloca ali janelinhas, né, para você encher, como eu falo, o copinho de afeto dessa criança que precisa ser enchido diariamente. Ela precisa ser enchida de afeto, né? Para que ela tenha motivação para obedecer. É isso aí. Bom, já tem uma outra pergunta, né? A gente tentou responder a pergunta da Dani, agora da Luciana, do bairro São João. Boa tarde. Estou separando do pai dos meus filhos e eles são muito apegados ao pai. Eles têm 7 e 3 anos e eu queria saber como abordar esse assunto com eles. Olha aí, Luciana, essa entrevista tem tudo a ver aí, pode te ajudar bastante. Sim, a gente está falando sobre isso, né? Sim. Então, assim, inicialmente... São duas faixas etárias, 7 e 3, 7 e 3 anos, né? Como a gente falou, são duas formas, né, de conduzir essa conversa. Com os 3 anos você já vai falar de uma forma mais direta, né? O de 7 anos você já vai falar mais sobre esses sentimentos, essas emoções. Sempre importante, gente, essa escuta, né, esse acolhimento, essa escuta realmente com muito interesse, porque muitas vezes nós já vamos com essa expectativa de dar respostas para a criança, né, de dar soluções, ou seja, está tudo bem, não sofra, vai passar, só que é um processo, até a criança ressignificar essa dor, até a criança ressignificar essa separação na cabecinha dela, que isso vai ser ressignificado várias vezes durante a vida, é um processo, né, então a escuta, você se mostrar interessado pelo que a criança sente, isso dá muita segurança, né? Isso acolhe realmente a criança. E a pergunta como que ela deve falar para os filhos? Você tinha até falado um pouquinho, que de 0 a 3 anos você tem que falar bem direto. Mamãe e papai vão morar em casas separadas, agora você vai ter 2 casas. Isso. Já o de 7 anos, né? engraçado, porque a gente falou dessas 2 idades, né? Coincidência. A gente conversou antes. Aí você já falou que o de 7 anos tem que ser algo mais conversado, vai mostrar que a mamãe está sofrendo, mas assim, a gente vai passar por isso junto, né? Porque, na verdade, existe uma travessia aí, né, entre o sentir e o expressar. E essa, eu gosto de dizer que tem uma ponte aí, né? Então, essa ponte para a criança, ela ainda é uma ponte que ela não sabe percorrer esse caminho muito bem. Até nós adultos, né? Às vezes temos essa dificuldade em expressar. Então, quando você vai conversar com a criança, porque primeiro, tá, respondendo a tua pergunta, primeiro abordar isso é fundamental logo, tá te encorajando aí. Esse diálogo, ele precisa ser, né? Ele precisa acontecer, né? E você realmente não ir achando que você vai calar esse sofrimento, que você vai acabar com esse sofrimento. Mas eu acho que um ponto importante é a empatia, né? Você realmente para entender o que está acontecendo nesse mundo aí da tua criança, né? Quais são as emoções que estão mais latentes aí e muitas vezes apenas um tamo junto. Estou aqui contigo, vamos passar por isso juntos, né? Às vezes a gente fala de empatia, muitas pessoas ainda não sabem o que é a empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Então, assim, se colocar no lugar do seu filho, se colocar no lugar da pessoa que você está ali convivendo. E em relação aí também, acho que para ajudar, o pai sai da casa, né? Ou a mãe que vai sair da casa, eu não sei quem vai sair da casa, mas como que deve ser essa visita dos pais? Como é que deve ser essa relação do pai para poder, assim, de repente, uma pessoa que convive todo dia, aí de uma hora para outra vai aparecer só no final de semana? É algo que eu observo muito, né? Essa dificuldade, às vezes, inicial que os pais têm de estruturar essa rotina, né? Então, assim, às vezes, alguns pais têm esse receio de, por exemplo, deixar um dia e um horário certo para ver a criança, né? E acabam vendo isso como obrigação, mas isso é importante para a criança porque a gente vai estar prevenindo a ansiedade de separação, né? Porque a criança já sabe que mesmo naquele momento de saudade, tal dia e tal hora ela vai estar com esse pai,
né? E nesses momentos, é como eu digo, gente, é construída uma nova relação entre pai e filho, entre pais e filhos, né? E vai ser construída aí uma nova conexão, uma nova forma de se relacionar com esse filho. Você acha que ver todo dia, ter aquela rotina do pai pegar na escola, a mãe deixa o pai pegar na escola, isso é salutar? Isso é saudável? Com certeza, né? Porque evitar a gente vê muito essa configuração, as mães, né, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, que passa a semana com os filhos, né, partilhando esses momentos de escola, os momentos mesmo da rotina, né, e o pai que fica só com o lazer. Isso dificulta a conexão. É importante que haja uma participação em todos os ambientes, em todos os aspectos da vida dessa criança. Ou seja, é importante que o pai participe do dia a dia da rotina e participe também do final de semana e a mãe vice-versa. E vice-versa, a mãe também, né, gente? Final de semana, né? Aí. Porque ficar só com a rotina fica com a parte mais dura do dia a dia, exatamente. né? Melhor isso. Tem mais pergunta? Olha só. Olha, a Jéssica de Piripiri. Boa tarde. O pai do meu filho viaja e quando ele chega, eu falo para o nosso filho que que é o papai dele, mas não reconhece e começa a chorar. Isso é normal? Olha só. Bom, Jéssica, isso pode, tá? Isso pode falar muito sobre o tipo de conexão, né, com essa criança. Agora, claro, dessa relação. Agora, claro, a criança, ela tem um tempo, gente. Tem um tempo que é único, né? Ela tem um tempo para se adaptar. Existe um tempo nesse processo, né? E o que eu posso te dar de orientação é um investimento nesses pontos de conexão com essa criança, né? E as crianças, assim, isso é muito individual. Tem crianças que vão se conectar contigo se você sentar com ela no chão para brincar. Tem crianças que se conectam você lendo uma historinha para ela. Tem crianças que vão... Então, assim, você vai através da brincadeira, né, através do lúdico, você vai buscar essa conexão. E não, né, muitas vezes, dizer que esse comportamento é errado, forçar a criança essa aproximação, né? Aí é um trabalho em equipe para que... né, Gente, eu acho que possa fluir. Eu não sou psicóloga, não, mas acho que toda relação ela é construída no dia a dia. Então, não adianta você virar para uma pessoa que você nunca viu e a pessoa dizer assim, olha, é seu irmão. Como que é meu irmão? Eu não vivi, eu não convivi, eu não brinquei com ela. Então, você tem que construir essa relação de irmão. Isso é construído, então, né? A história da relação do pai, né? Ó, esse aqui é o seu pai. E aí o pai não aparece, não convive, aí não tem que ser construída uma relação. Exatamente. É isso, Brenda? É construído no dia a dia. Gente, né? o amor é construído, a amizade é construída. Ninguém ama de uma noite para o dia e ninguém vira amigo de uma noite para o dia, Exatamente. Né? E as crianças são bem verdadeiras, né? As crianças são bem fiéis Elas a isso, são muita emoção, gente. Né? São muita emoção, né? Lembrando que esse tema que a gente está falando aqui, ele foi sugerido por uma telespectadora que pediu que a gente falasse sobre esse tema. A gente adorou esse tema, então se você aí que está em casa quer que a gente aborde aqui algum tema, até que já foi falado, não custa nada, a gente traz de novo aqui um especialista e aborda de novo, não é isso, Brenda? Certo, muito Gostou importante, de participar? Muito bom. Obrigada, tá? Estou à disposição. Olha, a gente também aqui está sempre à disposição, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada.